eu hoje vou apresentar para vocês um pouquinho do CNPEM. E eu espero que depois dessa apresentação vocês percebam justamente isso, que o CNPEM também é para vocês. Meu nome é Davi, eu estou atuando como embaixador do CNPEM, eu vou falar um pouco sobre esse programa. Esse programa é um programa em parceria entre o CNPEM, a Coprop e a Andifes, e aqui na UFAL está sendo patrocinado, digamos assim, estimulado pela Propep, certo? Bom, essa apresentação ela vai estar dividida simplesmente em 3 tópicos, rapidamente sobre esse programa, embaixadores, depois a gente fala sobre o nosso objetivo principal, que é o CNPEM, e por fim eu vou deixar aqui um formuláriozinho de pesquisa, para quem puder responder, vai me ajudar bastante também. Bom, então, obviamente, né, o objetivo principal vai ser falar sobre a infraestrutura do CNPEM, que é uma infraestrutura de diversos laboratórios nacionais, laboratórios abertos, e também estimular a criação de uma comunidade de usuários desses laboratórios aqui na UFAL. Então a gente vai ver, né, eu espero que vocês sintam-se estimulados para observar das potencialidades desses laboratórios e como isso pode ajudar na pesquisa de vocês. Então, a apresentação em si, eu não vou ter como, obviamente, falar e explicar detalhadamente cada infraestrutura. Então, de certa forma, o objetivo aqui é aguçar a curiosidade para que vocês busquem, certo? Como cada uma dessa infraestrutura pode ajudar na pesquisa de vocês. Então, primeiramente, né, sobre esse programa Embaixadores. Rapidamente, só para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo aqui, né, e como eu vim parar aqui. Então, esse programa ele foi lançado em 9 de dezembro de 2024, então é um programa recente lá do CNPEM. Como eu falei, né, é uma ação conjunta do CNPEM com a Andifes e a Coprop. E aqui está uma foto, né, dos representantes dessas instituições no dia do lançamento desse programa. Esse programa ele vai ter como principal objetivo, né, aumentar essa abrangência nacional do CNPEM. E ele iniciou principalmente nas regiões Norte-Nordeste, vocês vão entender agora por que é que isso aconteceu. Então, foi escolhido, né, para iniciar esse processo de divulgação do CNPEM nessas regiões, as universidades federais, então, principalmente no início, nessa primeira edição, no Norte e no Nordeste. Então, aqui, né, a gente tem um mapa de onde estão, né, os embaixadores distribuídos no Norte e Nordeste. São 28 embaixadores no total. Desses 28, alguns estados têm mais de um embaixador, seja pela sua extensão territorial, seja pelo número de instituições de pesquisa que ele tem. Aqui na UFAL, aqui em Alagoas, a gente tem um embaixador, que sou eu aqui na UFAL, e, bom, eu pretendo visitar os mais diversos institutos de pesquisa de Alagoas. O porquê é que esse programa surgiu, ele está, de certa forma, resumido aqui nesse slide com esses números. Onde a gente pode ver, por exemplo, aqui estão os números de 2024, dos 1.900 beneficiários do CNPEM, né, pesquisadores que foram lá realizar um pouco do seu trabalho, apenas 8,6% são do Nordeste e somente 1,7% é do Norte. Ou seja, apesar de ser uma instituição já de muitos anos de existência, a gente percebe que poucos usuários, muito pouco na verdade, é do Norte e Nordeste. Então é por isso que eles escolheram iniciar esse programa no Norte e Nordeste. E aí o objetivo, né, principal é ampliar o acesso a essas instalações, principalmente começando aqui no Norte e Nordeste, através de ações de divulgação, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje, né, e capacitação para a utilização dessas instalações abertas. Então, a gente vai ter esse processo de divulgação, ele inclui, de certa forma, a capacitação, porque eu vou explicar um pouquinho também de como é que vocês podem acessar essa infraestrutura. E aí, por fim, tem um outro objetivo que também é muito importante, porque o Brasil ele é muito extenso, cada região tem suas especificidades e, obviamente,
algumas necessidades que a gente tem aqui no Nordeste são diferentes das necessidades e dos tipos de pesquisa que são desenvolvidos lá no Sul, no Sudeste ou propriamente no Norte também. Então, o objetivo também é a gente conseguir, de alguma maneira, identificar quais são essas especificidades de cada região. Só para a gente entender onde é que fica a UFAL dentro das instituições federais do Norte e Nordeste, né? Aqui eu tenho mostrado um diagrama dos beneficiários entre 2017 e 2024 por universidade. Então, em azul é o número de propostas e em vermelho é o número de usuários, né? Quantas pessoas se beneficiaram dessas propostas. Então, a gente pode observar que a Universidade Federal de Alagoas, infelizmente, ela está ali entre os que menos utilizaram essas instalações nos últimos tempos. Então, isso mostra, né, que a gente, na verdade, bom, eu tenho um trabalho razoável para ser feito aqui, de divulgação e estímulo das pessoas, mas que a gente tem um espaço grande aí para aproveitar e conseguir, inclusive, melhorar o alcance das nossas pesquisas e a qualidade, como vocês vão ver. Então agora, né, vou ficando aqui as justificativas do porquê e da importância disso, vamos entender como é que o CNPEM pode ajudar vocês e por que é que vocês podem utilizar essa infraestrutura. Então, inicialmente eu vou falar das instalações em si, dos laboratórios e etc. Depois, das formas de acesso, né, como vocês vão tentar acessar essas instalações e também, que é muito importante, existe um programa de auxílios, ou seja, o CNPEM, de certa maneira, eles conseguem pagar para você ir lá e fazer os seus experimentos. Obviamente com algumas restrições. Vamos lá. Bom, primeiramente, esse é o campus onde fica o CNPEM, ele é lá em Campinas, né? Essa infraestrutura é lá em Campinas, ela tem mais de 500 mil de metros quadrados, então vocês podem ver a quantidade de instalações que tem lá dentro. A mais conhecida, obviamente, é o acelerador de elétrons, o Sirius. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, certo? Mas, além do Sirius, existem outras instalações, como, por exemplo, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, Biociências, Nanotecnologia, a parte de instrumentação que foi utilizada, por exemplo, na construção do Sirius e por aí vai. Então, ele é muito grande e está aqui para servir a gente também. Bom, essas instalações, boa parte delas são abertas, isso significa que elas são gratuitas para serem utilizadas, ou seja, se alguém, né, aprova o projeto, vai lá, você não precisa pagar nada para ir, para fazer, certo? E existem diversos níveis de complexidade, como vocês viram, em diversas áreas, ou seja, dificilmente você não vai encontrar lá, ou você não vai conseguir encontrar uma instalação que possa lhe ajudar na sua pesquisa. Isso, assim, pelo que eu vejo, pelo pouco que eu conheço lá, essa é a experiência que eu tenho. Dificilmente lá vai faltar alguma coisa que não vai lhe ajudar. Bom, qual é a contrapartida? Isso às vezes gera muitas dúvidas, né? Qual é a contrapartida? O que é que eu preciso fazer depois que eu uso? Bom, eu não preciso pagar. Beleza, você não precisa pagar. A única coisa que você precisa fazer é que, uma vez que você publique os resultados de alguma maneira em algum documento científico, você tem que fazer um agradecimento padrão aqui, eles dão uma sugestão, à instalação, ao CNPEM, né, que você utilizou essa instalação, para que isso seja público, obviamente. Quais são as instalações? Existem 4 principais instalações nacionais lá no CNPEM. Então, são laboratórios nacionais. Na verdade, esses laboratórios eles não são abertos só ao Brasil. Qualquer pessoa do mundo pode usar. Mas, obviamente, né, a plateia, o público principal é o público nacional. Então, a gente tem o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o Sirius, o nosso acelerador de elétrons. O LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biociências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorrenováveis. Eu não vou conseguir, como eu falei, abordar tudo que tem em cada um deles. Então,
vocês vão tentar identificar qual seria o principal ou as instalações que poderiam ser melhores ou mais utilizáveis para vocês, e aí vocês depois vão lá e está tudo no site e é bem documentado isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o LNLS, que é o Sirius, certo? Alguns números, algumas informações sobre esse laboratório fantástico, que eu estava até conferindo há pouco novamente, e atualmente existem 4 no mundo em operação de laboratório síncrono de 4ª geração, que é o Sirius. O Sirius e mais 3. E existem mais alguns outros agora que estão em processo, né, de aprimoramento para a 4ª geração. Então, a gente tem realmente uma máquina que é uma máquina que poucas pessoas no mundo têm acesso, e a gente pode ter acesso a essa máquina. Ela possui 68 mil metros quadrados, ou seja, realmente é do tamanho de um estádio, não só parece um estádio de futebol, mas é do tamanho de um estádio de futebol. E então você tem aqui dentro, né, várias essas extensões que saem, que a gente chama de anel, são as linhas de luz. Então ele foi planejado para ter até 38 linhas de luz. Dessas, 14 foram planejadas para a primeira fase e atualmente existem 10 em funcionamento, certo? Ele, obviamente, é um acelerador de elétrons, né? Ele possui um diâmetro de 500 metros de circunferência, o seu acelerador, onde os elétrons eles giram aí 600 mil vezes por segundo. Isso dá uma velocidade próxima da velocidade da luz. E é esse processo de aceleração dos elétrons que vai gerar raio-x, ou, na verdade, radiação síncrotron, que é utilizada nas linhas de luz. Então, só para ter uma ideia da tecnologia dentro, né, aqui desenvolvida, em alguns trechos, a gente tem um feixe de apenas 1,5 micrômetro de diâmetro, né? Isso em uma circunferência de 500 metros. Então, é uma tecnologia extremamente avançada e que a gente deve se orgulhar porque, se eu não me engano, 80% ou 85% dessa tecnologia foi feita aqui no Brasil em parceria com empresas nacionais. Então, é uma tecnologia nacional. Bom, mais especificamente agora sobre as instalações do LNLS, né, que são aquelas linhas de luz que saem do anel. Então, a gente tem algumas técnicas, como os nomes das linhas eles não são muito didáticos, são algumas homenagens aqui à fauna e flora brasileira, então eu decidi separar em aplicações ou tipos de técnica. Então, por exemplo, existem linhas que você pode utilizar para fazer análise composicional, como fluorescência de raio-x, espectroscopia por infravermelho. Existem linhas que vocês podem fazer experimentos em condições extremas de temperatura e pressão, como a EMA. Aí você pode fazer experimentos de absorção de raio-x, fluorescência de raio-x, dicroísmo circular, em temperaturas, aí aqui tem especificando, né, temperaturas de até 8.000 Kelvin, pressões de até 600 GPa e com campo magnético também. Então, enfim, isso aqui é bem complicado de você encontrar lugares que consigam fazer esse tipo de coisa, principalmente usando essas técnicas. E outro tipo de análise que vocês podem fazer, por exemplo, análises estruturais, né? Espalhamento de raio-x a baixos ângulos, cristalografia, aqui entra mais uma vez a absorção de raio-x e por aí vai. Bom, então são muitas linhas, são 10 linhas em funcionamento. Cada linha, a característica bom, você emite a radiação síncrotron, a radiação que vai desde raio-x de alta energia até infravermelho. Então, para cada linha, você vai ter uma região do espectro que vai ser utilizada para aquela técnica em específica, para aquele objetivo específico. Então, se você pensa em fazer absorção de raio-x, é uma linha. Se você pensa em fazer imagem, tomografia, é outra linha. Então, vale a pena entrar lá no site do LNLS e dar uma olhada em cada linha, o que é que cada linha faz, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar coisas muito interessantes. Aí, para tentar aguçar um pouco a curiosidade de vocês,
eu trouxe rapidinho, só para vocês entenderem qual é a capacidade disso aí, né? Então, um artigo primeiro, depois eu trago mais um outro. Um artigo na área para agradar o pessoal da química, a área de catálise, né? Eu não sou muito entendido disso aí não, mas a ideia aqui era estudar in situ, né, o processo de oxidação e redução da água usando essa enzima, que é a oxidase multicobre. E para isso eles utilizaram a técnica de espectroscopia de absorção de raio-x na região de Shannon, na verdade, que é uma região particular do espectro de absorção. E aí, com essa técnica, eles podem identificar, por exemplo, o estado de oxidação do cobre, né, e de outros materiais, na verdade, de outros elementos químicos. Na verdade, vai depender de qual elemento você quer, a gente vai sintonizar um pouquinho a região de energia e aí você consegue fazer esse processo de identificar estado de oxidação e ambiente químico também, utilizando essa técnica. Para isso, só que nesse caso, eles utilizaram essa técnica para estudar esse processo de catálise usando essa enzima in situ, enquanto o processo acontecia. E vai ter mais uma coisa específica, que é o seguinte, que é o tamanho, né? Qual é a região espacial que você consegue fazer isso. Então, graças a gente ter acesso ao Sirius ser um síncrotrão de quarta geração, que na verdade caracteriza ele, essa linha, por exemplo, você consegue ter um diâmetro de feixe, salvo engano, de 200 nanômetros. Então, você consegue fazer um espectro de absorção de raio-x com uma resolução de 200 nanômetros espacialmente. Nesse caso foi 500 nanômetros, desculpa. Nesse caso foi 500. Então aqui está, por exemplo, eu gostei desse artigo porque ele traz um pouco a foto de como é lá, né? Então você tem aqui a linha de luz que foi utilizada, que foi a carnaúba, aí tem todo o aparato experimental, aí aqui ele dá um zoom na região onde você coloca a sua amostra. Nesse caso, eles utilizaram uma célula eletroquímica que foi produzida lá, um porta-amostra específico para fazer esse tipo de experimento lá. E aí você tem os vários detetores. Uma característica interessante dessa linha é que, apesar deles terem feito aqui absorção de raio-x, mas você pode fazer simultaneamente mais de uma técnica. Por exemplo, você consegue fazer absorção de raio-x e difração de raio-x ao mesmo tempo. Você consegue fazer absorção de raio-x, difração de raio-x e fluorescência visível ao mesmo tempo. Então você consegue combinar as várias técnicas em um experimento só. Isso é fantástico. Isso você só consegue fazer lá no Sirius, não tem outro lugar. Bom, no mundo tem, mas no Brasil não. Bom, então o que foi que eles fizeram? Montaram a célula eletroquímica lá, fizeram, obviamente, toda a reação e etc. Funcionar dentro dessa célula eletroquímica e, com isso, eles conseguiram, né, aqui está a estrutura da enzima e tal, com os 4 sítios de cobre, e eles conseguiram monitorar os processos de redução e oxidação que ocorrem durante esse estudo eletroquímico através de mapas de absorção de raio-x. Então eles conseguiam, por exemplo, inicialmente eles fizeram mapas aqui de 200 por 200 micrômetros e aí identificavam regiões que eram regiões mais importantes, onde você conseguia ver melhor, por exemplo, o evento acontecendo e faziam mapas mais específicos, se eu não me engano foi de 50 por 50 micrômetros, com a resolução de 500 nanômetros. Então você conseguia fazer 50 por 50 micrômetros, onde cada pixel desse tem 500 nanômetros, e cada pixel é um espectro completo de absorção de raio-x, que você pode identificar, por exemplo, o estado de oxidação e o sítio. Qual é o sítio? Você também teria essa capacidade. Bom, só para título de comparação com o antigo síncrotron que a gente tinha aqui no Brasil, que era o VX, aí aqui eu coloquei, aqui não é nenhum número oficial, certo? Porque eu coloquei de acordo com a minha memória mesmo, porque eu fui usuário do VX. Então eu usava essa técnica no VX, não para fazer isso aqui, mas para analisar estado de oxidação e ambiente químico. E eu lembro que eu demorava só para o espectro de Shannon, né, em torno de 15, 20 minutos, para fazer um espectro onde o diâmetro
do feixe, na época, era em torno de alguns milímetros. Hoje, né, usando essa infraestrutura, você consegue fazer um espectro desse em 2,5 minutos com um foco de 500 nanômetros. Então, assim, é uma evolução absurda, né? Uma evolução absurda. Então, o segundo exemplo que eu trouxe aqui, aí a gente já muda um pouco de foco, que é já na parte de tomografia, tá? Então, aqui a gente tem uma membrana porosa, por exemplo. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica. Então, você vai lá, produz a sua membrana, a sua cerâmica, seja lá o que for, o seu material poroso. E aí, normalmente, a gente utiliza microscopia eletrônica, ou de transmissão, principalmente, ou FEG e tal, para ver a porosidade, a microestrutura do seu material. Mas para isso, muitas vezes, você tem que danificar, inclusive, o seu material. Você vai ter que cortar, fazer como eles fizeram aqui, uma seção transversal para conseguir ver o poro e por aí vai. Então, nem sempre isso é muito interessante, né? Às vezes você não quer fazer isso, às vezes você está trabalhando, inclusive, com matéria viva, né? Certo? Então, não é muito bom. E aí, o que você pode fazer é ir lá no Sirius, né? Para a linha de luz. Nesse caso, eu não lembro, não botei o nome aqui agora. Eu não lembro, enfim, depois vocês olhem lá. Mas existe a Mogno, que é de tomografia também, mas esse aqui não foi na Mogno. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a imagem de microscopia, padrão, tradicional, e levaram lá na linha de luz e foram fazer o experimento de tomografia. Esse experimento tem essa configuração, certo? Onde você vai utilizar, aqui tem a sua, por onde chega a luz síncrotron, certo? Aqui você colocou a sua amostra e aqui você tem o detetor em vácuo, que vai coletar padrões de difração. Depois essa amostra ela vai sofrer um processo de rotação e você vai coletando esses padrões. E aí depois você tem todo um processo computacional de tratamento de dados desses padrões para gerar uma figura tridimensional da sua amostra. E aí você consegue ver, por exemplo, os poros e a conexão entre esses poros sem precisar destruir a sua amostra, certo? Então, inclusive, nesse caso aqui, eles conseguiram uma resolução de 25 nanômetros. Então, eles conseguem mapear uma área relativamente grande, né? Aqui, veja, essa barra tem 10 micrômetros, então, na largura que deve ter uns 20, 25, na altura deve ter mais de 50, 60 micrômetros. Isso tudo com a resolução de 25 nanômetros. Então, mais uma vez, é um negócio fantástico. Bom, mas o Sirius é só uma das instalações. Aí a gente vai começar a ver quais são as outras instalações. Eu não vou poder trazer mais tantos exemplos, senão a gente não sai daqui hoje e não é esse o objetivo, certo? Então vamos para a próxima, né? O LN Nano, Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Bom, o LN Nano, ele tem um foco principal na caracterização e fabricação de materiais em escala nano e micro e conta com a infraestrutura para isso, né? Tanto para a caracterização quanto para a fabricação. Então, por exemplo, ele é dividido em divisões, aí você tem uma divisão de nanomateriais, principalmente na área de caracterização, e aí você vai ter lá uma diversidade de técnicas. Eu grifei aqui, por exemplo, as que podem talvez ser mais interessantes para a maioria, que são microscopia eletrônica, microscopia de força atômica, aí tem espectroscopia, espalhamento e por aí vai. Então tem uma grande diversidade de técnicas de caracterização. Aí depois você tem a divisão de dispositivos. Nessa divisão, você consegue, por exemplo, você criou, né, bolou um dispositivo microfluídico, né, fez o projeto e tal, entra em contato com eles e eles têm a capacidade de fabricar esse dispositivo para vocês, uma vez que vocês forneçam, obviamente, as especificações necessárias. Tem a divisão de nanobiotecnologia, ou seja, mais voltada para biotecnologia, onde eles têm, por exemplo, um microscópio que usa, né, é o laboratório de criomicroscopia, que tem um microscópio de criogênico, microscópio eletrônico criogênico. Basicamente, é o seguinte, você vai fazer microscopia eletrônica em baixa temperatura. Ou seja, você consegue congelar o estado da sua célula, certo? Há um estado vivo lá, você tinha uma célula viva, congela ela, mantém ela congelada e faz a microscopia
enquanto ela está congelada. Então você preserva, né, a situação que ela tinha quando ela estava viva lá, e aí você consegue mapear essa situação usando microscópio eletrônico de transmissão, por exemplo. E aí existem outras partes como laboratório de nanomateriais renováveis, processamentos e por aí vai. Então, aí quem, né, se interessa por essa área, entra lá no site do LN Nano e dá uma buscada mais a fundo. Agora o LN Bio, né, mais para o pessoal de biociências. Bom, é uma infraestrutura gigante também. Então eles têm lá diversas facilities de caracterização, cristalização de proteínas, síntese de biomoléculas, purificação de proteínas, espectrômetro de massa, enfim, a infraestrutura necessária para você, tanto, às vezes você precisa de uma linhagem de célula específica, eles conseguem fornecer esse tipo de linhagem, então eles conseguem tanto produzir quanto caracterizar na área de biociências, né? Então aqui tem mais um pouco, né? Espectrometria de massa, RMN, ressonância magnética, imagens e bioensaios em geral. Então você consegue fazer, por exemplo, mapeamento genético, todas essas coisas. E o quarto e último laboratório nacional, que é o de biorrenováveis. Esse aqui ele já tem um apelo mais tecnológico do ponto de vista de transferência de tecnologia para a indústria. Então ele é um laboratório voltado inclusive para testes industriais, então processos que estão sendo estudados para serem implementados em indústria, você consegue testar lá. E aí eles têm, por exemplo, desenvolvimento e escalonamento de bioprocessos, multiômicas, aí já é na área de caracterização, mais uma vez voltados para esses processos, né? Aí você vai ter lá uma série de equipamentos que podem fazer metabolômica e por aí vai. Biofísica e macromoléculas, então ele se conecta bem com a área de biociências também, por aí vai. Então quem for da área, mais uma vez, entra lá no site do LNBR e investiga um pouco mais sobre o que é que tem para vocês acessarem. Aqui está uma parte importante. Beleza, né? Tem aí tudo isso, mas qual seria a estratégia de eu acessar essas coisas? Bom, eu tenho aqui uma recomendação, que é uma recomendação deles, inclusive, para que as pessoas tenham sucesso em escrever a proposta, que esse é o nosso objetivo de quem quer utilizar. Para utilizar, você não basta chegar lá e dizer, eu quero usar. Não, você tem que escrever uma proposta de pesquisa que tem que ter uma fundamentação e essa proposta vai passar por uma análise. Então, a estratégia, digamos, de sucesso, certo? Obviamente, primeira coisa, você tem que entender o seu problema, você tem que entender a fundo o que é que você quer, né? Qual é o seu objetivo, o que é que você está investigando. E aí, a partir disso, você vai ter uma ideia de quais são as técnicas que você precisa para abordar esse problema, certo? Então você vai, sabendo as técnicas ou procurando quais são as técnicas, você vai chegar em qual instalação que você vai precisar utilizar. E aí é muito recomendado e é bastante importante entrar em contato com o responsável daquela instalação e discutir o seu problema. Não é só dizer, eu quero usar. Não, discuta o seu problema com ele, né? Leve o seu problema para ele, que ele vai lhe ajudar. Ele vai dizer, por exemplo, é possível você fazer isso aqui, ou então tente adequar, ou então o preparo da sua amostra tem que ser outro, ou tente essa outra técnica, né? Ele vai lhe ajudar, vai lhe guiar, inclusive, em como você deve proceder com todo esse processo. E aí, uma vez que você faz isso, o processo de escrita e o sucesso de aprovação da sua proposta, ele cresce exponencialmente, certo? Ele cresce muito. Então, se por um acaso, né, você tem um problema que você identifica que alguma dessas instalações pode ser útil, obviamente, entenda a fundamentação do seu problema, entenda
bastante a técnica, o que é que você pode utilizar e entre em contato com o responsável, seja da linha de luz, seja do laboratório, do equipamento e por aí vai, certo? Que eles vão lhe ajudar bastante. E aí, como é que a gente faz para acessar isso? Bom, existe aqui um fluxograma geral, né, de como é que acontece esse processo, esse procedimento de acesso. Então, o primeiro de tudo é o que eu falei anteriormente, certo? Você tem que entender o problema e conversar lá para você se basear para fazer a sua proposta. Para você enviar a sua proposta, você precisa se cadastrar nessa plataforma que é o Serviço de Apoio aos Usuários Online, que é o SAU Online. É via SAU Online que você faz o processo de envio da sua proposta. Então lá você vai ter que fazer um preenchimento de formulário de pesquisa, preenchimento de formulário de amostra e você vai fazer a submissão da sua proposta. A partir do processo, a partir do momento que você submete a sua proposta, ela vai passar por todas essas avaliações. São análise de viabilidade técnica, mérito científico. Só que se você conversou com a pessoa da linha, essas duas coisas aqui, elas já têm uma boa chance de sucesso. E análise de segurança, que também já vai ter, né? Se você fez um alinhamento bem feito lá com o pessoal responsável, você já vai ter uma grande chance de sucesso. E aí, vai passar agora, uma vez que foi aprovado, né? Você vai receber o processo de comunicação, aí vai aquele processo de relações pessoais, né? Agendamento, e aí, se a sua proposta for elegível para auxílio, você vai ter um processo, eles vão lhe explicar como vai acontecer esse auxílio, se não, uma outra alternativa é enviar suas amostras para lá. Então você pode simplesmente faz um preparo aqui, envia, eles vão fazer o experimento para vocês e vão mandar os resultados. Inclusive, eles não param por aí. Se você precisar de ajuda na parte de análise de resultados, você também pode entrar em contato, porque lá são pessoas especialistas em cada uma dessas técnicas, certo? Então, você recebe o resultado, está meio perdido, não entendeu alguma coisa, entre em contato com o pessoal lá, que eles também podem lhe ajudar com isso. Bom, as modalidades de proposta. Existem 4 tipos de propostas que vocês podem submeter. Os principais e mais comuns são esses dois. Existem as chamadas regulares, que são, chamadas que acontecem por meio de editais, certo? Então são essas chamadas que, por exemplo, para auxílios, para a utilização das linhas de luz, a grande maioria das linhas de luz, elas só abrem esse tipo de proposta, chamadas regulares via edital. Então vai ter um período de submissão como um projeto de pesquisa normal, certo? Normalmente isso acontece 1 ou 2 vezes ao ano e esse é o acesso tradicional. Existe também a possibilidade de fluxo contínuo. Fluxo contínuo é, precisei do experimento, vou lá e mando uma proposta na hora que eu precisei. Existem algumas infraestruturas que abrem esse tipo de proposta de fluxo contínuo. Ah, como é que eu vou saber? Entra no site lá, na infraestrutura que você quer usar e você vai entender qual é o tipo de proposta que você precisa fazer para usar aquela infraestrutura. Então, ela está disponível o ano inteiro, né? Fluxo contínuo, ou, né, às vezes existe um limite de agendamento, obviamente, porque o recurso é finito. Não só o recurso financeiro, mas o recurso de pessoal. Existem pessoas que trabalham lá, existe um número finito de pessoas e eles trabalham em horário comercial, obviamente, na grande maioria das instalações. Então, existe uma limitação. Aí existem 2 tipos que não são tão tradicionais, que são Fast Track, que é o acesso rápido, ou comissionamento científico. Essas duas, principalmente esse, é mais específico do Sirius. Essa pode acontecer em outras instalações, dependendo da situação. Então, o que é que acontece aqui no acesso rápido? Bom, vamos lá, eu usei, ou eu estou escrevendo, estou finalizando um artigo, encontrei um problema e quero resolver isso rápido. Se eu tiver essa medida, eu consigo finalizar o meu artigo. Isso é um exemplo, né? Aí você vai lá e tenta fazer uma proposta de fast track para aquela instalação que pode resolver o seu problema. Isso às vezes pode funcionar. E comissionamento científico é
um processo que acontece quando eles estão testando uma linha de luz que vai ser liberada para os usuários. Então, atualmente tem uma linha, acho que é a Quati, eles estão em processo de testes e implementação da linha, aí eles abrem para comissionamento, que geralmente as pessoas vão enviar propostas mais tradicionais que vão testar se a linha está funcionando corretamente, do jeito que eles queriam, ou se eles vão ter que fazer um ajuste, etc. Então, assim, é algo muito mais específico, não é algo que a gente geralmente utiliza, mas existe. E aí, como acessar essas coisas, a gente tem o chamado escritório de usuários. Essa é um departamento lá, digamos assim, certo? De contato, de interface, de intermédio entre o usuário e o CNPEM. Então, qualquer dúvida que eu tenha, eu posso mandar uma mensagem para eles e eles, se preciso, eles vão redirecionar para algum setor em específico, por exemplo. Por exemplo, informações sobre instalações, apoio de submissão, quanto ao sistema, auxílio, envio, recebimento. Então, praticamente qualquer coisa que eu estou interessado, se eu não souber em algum detalhe, eu posso mandar uma mensagem para eles lá. Então, esse escritório de usuários é o escritório, é o local, digamos assim, que a gente tem acesso direto e permanente com o CNPEM. E onde é... Desculpa aí, pessoal. E onde é que eu vejo se uma determinada instalação está abrindo para proposta de pesquisa? Obviamente, no site, certo? Eu vou entrar mais uma vez no site lá, da instalação que eu quero e vou ver, essa instalação é fluxo contínuo, então você já faz um certo tipo de programação. Não, ela geralmente abre via edital. Então agora você já tem que se programar com mais antecedência e entender melhor o processo. Então você vai entrar em cada site e entender como é que é o processo de acesso. Agora, como é que eu submeto uma proposta? Aqui tem um vídeo, mas eu não vou passar esse vídeo não, porque ele é meio longo, certo? É só para introduzir o tema. Eu vou entrar, como eu falei, no SAL Online para fazer o cadastro. Está aqui, um print screen de lá do SAL Online. Então você vai lá, entra como novo usuário do SAL Online, faz o cadastro. Você não sabe, enfim, você viu a palestra aqui e se interessou pelo tema. Já faz lá o cadastro, já começa a entender como é que funciona a plataforma, porque se porventura você realmente quiser utilizar, você já está com um pouco de experiência, digamos assim. E o processo é aquele processo padrão, cria a sua conta e aí depois vai seguir o processo de submissão que eu já mencionei lá anteriormente. Então, é via SAL Online. E uma coisa que é bastante importante, eu acho que para todos nós, beleza, eu vou lá, quero fazer, mas eu não tenho grana para ir para lá. Eu não tenho grana. Bom, dependendo, você não precisa se preocupar, porque eles, além de não cobrar, eles pagam para você ir lá usar, certo? Eles vão dar um auxílio financeiro. Não é em todos os casos, certo? Não é todo caso que você vai conseguir o auxílio financeiro. Mas, por exemplo, linhas de luz. Submeteu uma proposta, foi aprovada para ir usar e fazer o experimento lá na linha de luz. Esse recebe auxílio financeiro, com certeza. Até porque experimento em linha de luz é 24 horas por dia. Então, se você aprova um projeto lá, vai ter 3 dias para fazer experimento, se prepare, porque você vai ficar 3 dias acordado. Então é melhor, na verdade, geralmente linha de luz são 2 pessoas, 2 usuários por proposta, então recebem 2 auxílios, então é 12 por 12, Então você vai ficar ali 12 horas acordado, 12 horas dormindo e por aí vai. Às vezes você passa as 24, então o seu tempo, na verdade, não é mais seu, é o tempo da máquina, tá? Porque você está utilizando uma instalação de altíssima tecnologia, extremamente cara, cada minuto é muita grana, certo? Então vamos lá, auxílio, o que é que eles pagam? Se eu tiver uma proposta que é elegível para um auxílio, o que é que eles pagam? Praticamente tudo. Eles vão pagar o transporte, até um certo limite, claro. Eles vão pagar, na verdade, eles têm lá hospedagem, então existe lá
hospedagem para os usuários e tal, é bem confortável, inclusive. E eles vão pagar também a sua alimentação. Lá tem um restaurante, você ganha uns tickets e você vai conseguir se alimentar lá dentro mesmo do próprio CNPEM. Então, quem pode, né, tanto brasileiro quanto estrangeiro, eles podem usar e podem receber esse tipo de auxílio. Como eu falei, depende do tipo de proposta, porque tem propostas que é para você ir lá. Essas, geralmente, você tem acesso ao auxílio, a não ser que a proposta não necessariamente é para eu ir lá, mas eu quero ir. Bom, aí você vai ter que se virar para pagar também, certo? Não é qualquer coisa, mas enfim. A outra possibilidade é o auxílio financeiro para envio de amostras, que são experimentos remotos, né? Então, vamos supor, microscopia eletrônica de transmissão, né? É um experimento que, a depender da situação, você consegue simplesmente enviar a sua amostra. Mas eu não tenho como enviar, eles conseguem custear o envio da sua amostra. Então, esse é um outro tipo de auxílios que eles fazem. E agora, qual é o nosso plano aqui para o FAO? É esse, na verdade, né? O principal é esse que eu estou fazendo aqui agora, que é trazer para vocês todas essas informações, mas, eventualmente, a gente vai tentar fazer algumas outras coisas a mais. Então, por exemplo, eu já fico aqui disponível para os professores e organizadores de eventos, né? Para que quando tiver um evento, se for do interesse, chama que eu vou lá. Eu não preciso falar isso tudo que eu estou falando aqui hoje, eu consigo resumir ali em 10 minutos, só para divulgar realmente essas instalações. Uma outra ideia é que nós vamos, em breve, junto com a Propep, organizar aí um workshop já mais direcionado a quem quer se tornar usuário. Então, a gente tá vendo aí como é que vai fazer isso ainda, mas a gente vai fazer esse tipo de ação. E uma ação que eu também pretendo fazer, eu digo a gente, é porque a Propep vai me ajudar, mas do ponto de vista, o embaixador só sou eu mesmo, então a carga é minha. Que é, por exemplo, o auxílio no preparo de propostas. Então, eu vou estar disponível, então se alguém se interessa, quer enviar uma proposta e está com alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, que eu tento fazer a ponte com alguém de lá, se você não conseguiu acesso, ou se eu conseguir ajudar na própria proposta, eu vou tentar ajudar também. Só que a ideia é que, por exemplo, pessoas que foram já usuários, como a professora Isis, certo? Que já têm uma certa experiência, podem se disponibilizar também para me ajudar, certo? Então, a ideia é que, com a criação dessa comunidade, que é o objetivo também desse trabalho, é que a gente consiga sustentar esse tipo de situação dentro da universidade sem sobrecarregar ninguém. Então, se a gente tiver a possibilidade de criar essa comunidade, um ajudando o outro, a gente vai beneficiar a nossa pesquisa, a universidade e, consequentemente, o nosso país, certo? Então, aqui está o contato oficial para o embaixador da UFAL. Então, aqui tem um QR Code, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim com alguma dúvida, fiquem à vontade. Qualquer tipo de coisa, certo? Eu não tem nenhum problema, obviamente, relacionado com o tema. E, por fim, um formulário, que é o formulário que eu disse a vocês, que vai ajudar a gente a fazer esses mapeamentos de como é que a gente pode ajudar mais aqui dentro da UFAL. Porque, obviamente, podem existir técnicas que são mais requisitadas aqui dentro. E aí eu vou conseguir fazer uma estatística e trazer alguém do CNPEM ou ele dar uma palestra online específico para esse público que está interessado. Então, quem puder, vai me ajudar bastante. Se puder responder esse formulário, ele é simples, não precisa detalhar muita coisa, você só vai dizer ali basicamente o que você acha, quais são as técnicas que você acha que podem ser úteis para a sua pesquisa. Então, isso vai ajudar a gente a fazer uma estatística. E, por fim, né, aqui a gente tem uma newsletter do CNPEM, que eles mandam, eu acho que é semanalmente. Então, quem quiser ficar antenado com as possibilidades do CNPEM no dia a dia, assina essa newsletter que você vai receber as novidades, né, de lá.
Então eu espero que vocês tenham, de certa forma, se convencido que de alguma maneira o CNPEM é para vocês e que a gente possa criar uma comunidade de usuários do CNPEM aqui na UFAL, e fico à disposição de cada um agora no que vocês precisarem. Obrigado.